Bom, galera, aqui agora é a segunda atividade. Na segunda atividade a gente tem essa tabela aqui que a gente tem que preencher. Vamos ler qual que é a atividade. Na tabela a seguir são informadas na primeira linha e coluna algumas equações de reta, ok? Vocês vão indicar nas células que estão vazias da interseção da linha com a coluna se as retas são concorrentes ou paralelas, ok? Reparem aí, ó, que em cada linha, cada coluna tem uma equação. São equações simplificadas, diferente das equações que nós vimos na última aula lá da primeira atividade. Repare que essas equações é y igual a 2x menos 2, y igual a 3x, e na linha a gente também tem equações do mesmo tipo, ok? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos relacionar a na primeira coluna com a primeira linha, cada uma dessas equações e preencher nessa tabela. Mas, para a gente conseguir preencher, a gente precisa saber o que são equações reduzidas de reta. Ok? Então aqui, o que é uma equação reduzida da reta? Equação reduzida da reta R. Ela é representada pela equação y é igual a m vezes x mais n. Então, quem são essas letras que estão aí nessa equação? M é o coeficiente angular de R, da reta. N é a ordenada do ponto em que R corta o eixo das ordenadas. Quem que é o eixo das ordenadas? É o eixo X, o eixo vertical. E ele é chamado de coeficiente linear de R. E X e Y são coordenadas de um ponto qualquer dessa reta R. Ok? Por exemplo, vamos escrever a equação reduzida de uma reta que está aqui nesse gráfico. Ok? Reparem que tem dois pontos aí, o ponto A e B. E a equação reduzida da reta, ela é daquele tipo lá, y é igual a mx mais n. E o que a gente precisa preencher nessa equação para a gente obter os valores? O m e o n, porque o y e o x são pontos quaisquer. Qualquer ponto dessa reta aí pode ser colocado no lugar do y e do x. Mas nós precisamos do m e do n para poder escrever essa equação. O m, nós sabemos que é a inclinação. E a gente calcula por essa fórmula aqui. M é igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. Ok? Pegamos aí o ponto A, que é 0 e menos 2, e pegamos o ponto B, que é 3 e 1. O 3 do x, o 1 do y, e a mesma coisa para o A, 0 para o x e menos 2 para o y. E aí o que a gente faz? Pega esses pontos e substitui eles na fórmula. Olha lá, eu escrevo o x do B, escrevo o x do A, o y do B e o y do A. Eu escrevo as coordenadas de acordo com as suas referências na fórmula. Depois que eu substituir, minha fórmula vai ficar desse jeito. M é igual a 1 menos, reparem que tem o menos da fórmula, e o menos 2, que é da coordenada menos 2, dividido por 3 menos 0. Feito isso, temos só números, aí é só a gente fazer a conta. 1 menos menos 2 dá 3, e 3 menos 0 dá 3 também. 3 dividido por 3 dá 1. Então, temos aí o valor de M. E o valor de N, nós pegamos no gráfico, que é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Lembra lá que eu falei? O N é onde a reta passa pelo eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Que nesse caso aqui vale menos 2. Beleza? Tá vendo aí, ó? É onde a reta está passando pelo eixo Y. Feito isso, eu substituo os valores na fórmula. Aonde é M eu ponho 1, que foi o que eu calculei, e aonde é N eu ponho menos 2. Então a minha equação vai ficar Y é igual a 1 menos X menos 2. Ou, como não precisa de 1 na frente da letra, né? Fica só Y é igual a X menos 2. Como nesse caso aqui o M, que vale 1, é positivo, a reta está inclinada para a direita. E se fosse negativo, a reta estaria inclinada para a esquerda. Vamos dar uma olhada em dois exemplos aqui, ó. Eu tenho o primeiro gráfico aqui, a reta vermelha. Reparem que o coeficiente dessa equação é menos 1 sobre 2, negativo. Então a reta está inclinada para a esquerda. Beleza? E aqui, ó, na reta preta, o y é igual a 2x menos 2. A reta está inclinada para a esquerda. O 2 é positivo, então ela fica inclinada para a sua direita aí. Ok?
E agora que a gente já sabe o que são equações reduzidas e como calcular ela, nós precisamos entender o que é paralelismo, porque lembra lá no exercício, ele pergunta se as retas são paralelas ou concorrentes. Então, o que é paralelismo? Duas retas são paralelas, distintas, elas formam com o eixo das abscissas ângulos congruentes, ou seja, o ângulo é o mesmo. Assim, se ambas não são verticais, seu coeficiente angular, ou m, deve ser igual. Dá uma olhada aí no gráfico. Ó. Eu tenho duas retas, uma reta azul e uma reta cor de abóbora. Ou laranja, né? Como você preferir aí. Repare que as duas formam o mesmo ângulo com o eixo x, mas não são concorrentes, elas são paralelas, elas não se cruzam. Retas concorrentes são retas que se cruzam. Então, você observa aí que eu tenho as duas retas e eu tenho o quê? Que elas são paralelas. Então, o coeficiente da reta R e o coeficiente da reta S devem ser iguais. Concluindo desse jeito, eu pego duas equações reduzidas e vejo se o m delas são iguais. Se o m for igual, elas são paralelas. Se o m for diferente, elas são concorrentes. Vamos voltar lá para a tabela. Vamos preencher essa primeira linha aqui, ó. Então, na primeira coluna, eu tenho lá y igual a 2x menos 2. E na primeira linha, y igual a 2x menos 1. Reparem aqui, ó, que o coeficiente do 2x menos 1 é 2 e o de 2x menos 2 é 2 também. Então, o m vale 2. Se o m vale 2, as duas retas são iguais, eu escrevo aqui paralelas. Se o m fosse diferente, vocês vão comparar nas outras equações aí. Se vocês encontrarem m diferente, vocês, em vez de escrever paralelas aqui, vocês deverão escrever concorrentes. Ok? Esse exercício é bem fácil, é bem simples, é só comparar as duas, mas é interessante, faz parte da matéria aí, vocês entenderem o que são equações reduzidas e como calcular elas. A partir do momento que você sabe o que é uma equação reduzida da reta, é só comparar essas equações que estão aqui no gráfico que você resolve o exercício. Moleza, molezinha. Tá bom, gente? Até mais.